Aí, se você tivesse investido R$1.000 em uma rede varejista com crescimento exponencial, ou em Bitcoin há 3 anos atrás, qual você acha que teria rendido mais? Salve, salve, eu sou Ronaldo Cortes, especialista em investimentos e fundador do canal Rap Financeiro. E hoje eu vou te mostrar um pouco das principais diferenças entre o mercado de ações e o mercado das criptomoedas. Então, solta a vinheta aí, meu filho! Vai explorar esses dois mercados que movimentam bilhões e eu vou passar por 5 pontos diferentes. Primeiro a gente vai comparar os dois, rentabilidade e volatilidade. Depois a gente vai entender a natureza dos investimentos de cada um, ou seja, o que cada um é de fato. Em terceiro lugar, a gente vai para a estrutura de negociação e como funcionam as transações dentro de cada categoria. Em quarto lugar, a gente vai olhar para a diversificação e proteção dentro de cada um dos ativos. E para finalizar, a gente vai falar sobre o perfil de risco e o perfil do investidor. Sim, o perfil de investimentos interfere na escolha. Então chega junto que a gente vai trocar essa ideia. Rapidão, chega aí. Primeiro ponto, a gente está falando de renda variável. Então adivinha? Tende a variar. You don't say. Diferentemente da renda fixa, que a gente já tem uma remuneração pré-estipulada. A pré-estipulada na renda fixa pode ser pré ou pós-fixada, mas existe uma previsibilidade de ganho diferentemente da renda variável, que vai sempre se mexer. Então por isso que o primeiro ponto de hoje é a gente olhar para a volatilidade, para a oscilação desses ativos. Ações e criptoativos, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas características de investimento. As ações, elas representam uma pequena parte de uma empresa. A empresa geralmente, ela fraciona uma parte dela, divide em micro pedacinhos e faz uma oferta pública no mercado. Geralmente essa oferta pública é conhecida como IPO. Então, a empresa abre capital quando ela fraciona parte da sua empresa e oferta ao mercado. Então, quando você compra ações, meu amigo, você está sim se tornando sócio de uma organização. E assim, você tem direito ao recebimento de dividendos e, em alguns casos, você tem até direito ao voto em algumas decisões. No caso das ações ordinárias. E aí você pode ganhar de diferentes formas, como por exemplo dividendos, ganho de capital quando você compra barato e vende caro, ou bonificações, juros sobre capital próprio. Então a gente tem algumas formas de se ganhar dinheiro investindo em ações. Mas nunca esqueça, você se torna sócio de uma empresa. Então empresas muito bem estabelecidas como Nvidia, Apple, Microsoft tem capital aberto na bolsa aí e tem mostrado aí retornos consistentes ao longo dos anos, com em média 7 a 10% de retorno ao ano. Já as criptomoedas funcionam como reserva de valor. Com moedas descentralizadas dentro da rede blockchain, geralmente apresentam alguma solução ou algum projeto tecnológico por trás. Mas diferentemente das ações, aqui você não se torna sócio de uma organização. Mas você está dentro de uma rede descentralizada que não depende de intermediários. Então beleza, criptos são uma coisa, ações são outras. Só que, quando a gente entra nesses mercados, a gente percebe que existe sim uma volatilidade. E o que é a volatilidade? É quando os preços desses ativos se mexem. Existe uma cotação diária para cada ativo. Então, existem setores dentro da bolsa de valores, dentro das ações, que são mais voláteis e outras mais conservadoras. Mas quando a gente olha para o mercado cripto, moedas como o próprio Bitcoin e Ethereum são conhecidas por uma alta volatilidade e trazem sim um alto potencial de retorno para o investidor. Por exemplo, em 2020 o Bitcoin teve mais de 300% de valorização. Oh my God! Mas claro que isso vai variar de ativo para ativo, de cripto para cripto, ação para ação. Mas o que você tem que colocar na sua cabeça é que você está entrando em um mercado de renda variável e a volatilidade vai andar lado a lado com você. E aí, para você conhecer a volatilidade de um determinado ativo, existe um indicador para isso que é muito usado por vários analistas, que é chamado de desvio padrão. O desvio padrão, se você digitar no Google, vai ser um gráfico. E basicamente, o padrão é uma média dos ativos. Imagina que a gente pega a cotação histórica aí do Bitcoin ou de uma determinada ação. Quando a gente tem cotação histórica, a gente consegue tirar a média. Qual foi o preço médio que atingiu? Beleza, dado o preço médio, o desvio padrão basicamente vai te falar o quanto o ativo se distancia dessa média, o quanto o ativo desvia do padrão. Quanto maior o desvio padrão, maior tende a ser a volatilidade do ativo e mais esse ativo tende a se mexer. E como é que eu descubro o desvio padrão? Hoje é muito simples. Se você digitar o nome do seu ativo e digitar desvio padrão, você consegue encontrar. Ou, se você quiser baixar as cotações históricas do seu ativo,
No Excel tem uma fórmula chamada desvio padrão. Mas, para você entender se o seu ativo se mexe muito ou se mexe pouco, o desvio padrão pode ser um bom amigo. Mas lembre-se, ações e criptomoedas têm a sua volatilidade e cada ativo tem uma volatilidade específica. Já entre sabendo que você está no mercado de renda variável. Segundo ponto, apesar de serem investimentos de renda variável, cada um tem as suas características distintas. As ações elas são altamente reguladas por organizações governamentais. Já as criptomoedas elas são, como eu falei, descentralizadas, o que significa que não são controladas aí por nenhuma entidade ou por nenhum governo. Isso promove a transparência e a segurança para os investidores. Em resumo, as ações então são investimentos em empresas, você se torna um sócio minoritário, e as criptos são ativos digitais com transações rápidas e descentralizadas, com um maior potencial de valorização. Beleza, eu quero comprar ação, eu vou onde? No banco? Quero comprar uma cripto, onde eu vou? No shopping? Como é que você faz para investir nesses mercados? Vamos entender um pouco mais. Basicamente, as ações são negociadas dentro da Bolsa de Valores, que hoje é conhecida como B3, e as criptomoedas são negociadas aí, como eu falei, de forma descentralizada, e permite que você tenha total controle e custódia dos ativos aí. Então, basicamente, no mercado de ações, a gente precisa entender dois principais termos: liquidação e custódia. A liquidação é quando você vai no mercado, você passa as suas compras, você entrega o dinheiro e leva as compras para casa. A partir do momento que você pagou essa transação, que essa transação aconteceu, isso foi uma liquidação. Quando as operações acontecem, a gente tem a liquidação. Agora, eu comprei um ativo, eu tenho um ativo no meu nome, e esse ativo precisa estar registrado em algum lugar. Aqui a gente conhece como custódia. A custódia é onde o meu ativo é guardado. Pense em um quarto cheio de gaveta. Cada gaveta tem um nome e eu tenho a minha, chamada de gaveta Ronaldo. Quando eu compro uma ação, sei lá, da Petrobras, o custodiante, onde eu tenho a custódia do meu ativo, pega uma ação da Petrobras, bota na gavetinha Ronaldo, guarda e fecha. Quando ele guarda e fecha, ele está custodiando e guardando os meus ativos. E no mercado de ações, a liquidação e a custódia é feita pela B3. Então, precisa-se de um intermediário não só para você comprar as ações, mas para garantir que elas estão no seu nome e na sua devida gavetinha, meu amigo. Então, existe uma entidade que garante não só que quando eu pagar o ativo eu vou receber, ou quando eu vender o ativo eu vou receber, mas também que esse ativo vai estar guardado e seguro na B3. Eu preciso de um terceiro para isso. Agora, com as criptomoedas, é tudo dentro do blockchain e de forma descentralizada. A gente não precisa de uma B3, não. A gente não precisa de uma segunda entidade para isso. As operações são diretamente liquidadas e custodiadas na blockchain. Esse livro Razão, que é público, registra todas as transações de maneira descentralizada e imutável. Agora, o tempo de liquidação, beleza. Por meio da blockchain, eu compro os meus ativos, por meio da Bolsa de Valores, eu compro as ações. Agora, e o tempo de liquidação? 2 dias para ações. Eu vendi minha ação, 2 dias depois o dinheiro acaba entrando na sua conta. Enquanto a liquidação no mercado de cripto pode variar entre segundos e minutos, mas acontece na hora. Próximo ponto, meus amigos, diversificação e proteção. Quando a gente fala em diversificar os ativos, a gente está falando de segurança. Afinal de contas, você recebeu o seu salário, você vai investir e você vai colocar tudo em um único ativo, talvez seja um pouco arriscado. A diversificação faz parte da segurança dos seus investimentos. Agora, pensa comigo. As ações, elas têm uma gama gigante de variedade. Você pode investir em petroleira, você pode investir em mercado, empresa que aluga carro, em construtoras, enfim. Você tem uma gama muito grande de empresas dentro da Bolsa de Valores. Então, existe uma boa diversificação que você pode fazer entre as categorias. Mas, eventos inesperados acontecem como a pandemia. E nesse caso, todos os seus ativos serão afetados. Todas as suas ações, por melhor que seja a sua diversificação. Então, no mercado tradicional, a gente chama isso de risco sistêmico. O risco de algo de fora impactar todas as ações. Algo que a sua diversificação não consegue resolver no mercado de ações. Agora, no mundo cripto. No mundo cripto, aqui as criptomoedas vêm chamando a atenção por ser uma excelente reserva de valor ao longo dos anos. O que significa a reserva de valor? Bom, o nosso dinheiro ao longo do tempo ele perde valor. A inflação sobe, o nosso dinheiro de anos atrás não compra as mesmas coisas hoje. O ouro era muito conhecido como uma excelente reserva de valor anos atrás, mas as criptomoedas, o Bitcoin, vem ganhando espaço
nesse quesito. Fora que, em momentos de crise, em momentos de guerra, os investidores buscam proteção em alguns determinados ativos e o ouro foi um deles. Hoje, essa proteção está vindo para o mercado cripto, com o objetivo de ter uma reserva de valor e proteger o seu capital contra uma possível desvalorização da sua moeda. Então é o seguinte, diversificação é sinônimo de proteção. Quanto melhor você diversifica, menos impacto tem os seus investimentos. Então, as criptomoedas tendem a ser sim uma excelente forma de diversificação dentro do mercado. Aqui, as criptos têm força e têm um potencial de destaque quando a gente fala de diversificação de carteira. Por último e não menos importante, o perfil de risco. Afinal de contas, de nada adianta você estudar, você ficar se aprimorando, você ficar buscando melhores formas de você investir e na hora de escolher, você escolhe algo que está completamente fora da sua realidade. Você escolhe investimentos completamente arrojados, sendo que você é um cara mais conservador. A gente já falou sobre perfis de investidores aqui, mas só para refrescar a memória, existem 3 tipos de investidores, 3 perfis. O conservador, que não quer correr muito risco. O arrojado, que está disposto a correr mais riscos. E o moderado, que não é nenhum nem outro, está ali em cima do muro. Então, só para a gente refrescar, os ativos que você investe, eles precisam estar alinhados a 3 pontos da sua vida. Quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Quanto tempo para eles? Segundo, qual é a sua capacidade? Quanto de grana que você tem? Onde que eles estão alocados? E terceiro, qual é o seu conhecimento? Porque se você conhece muito, você pode ter mais propensão a risco, quanto outros não. Então, cada perfil tem ativos melhores e que melhores se encaixam para a sua estratégia de investimentos. Entender qual é o seu perfil, entender aonde você vai chegar, vai te ajudar a tomar melhores decisões. Seja no mercado de ações com boas empresas, seja no mundo cripto com excelentes soluções ali com potencial de valorização. Não existe certo ou errado, existe o ideal para o seu perfil e para os seus objetivos. Então, conheça onde você quer chegar, qual é o caminho que você quer trilhar. E assim fica muito mais fácil selecionar os ativos que vão te impulsionar nessa chegada do seu objetivo. Por favor, nunca corra o risco da ruína. Eu sei que você tem um amigo que fala, vou vender meu carro, minha moto, vou pegar empréstimo e vou apostar tudo naquela cripto lá. Ou será que foi você? No! God, please, no! 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 Então, não corre o risco de perder tudo que você tem. Não corre o risco de sair mais endividado ainda porque não teve uma aposta de ficar aí. Muito importante. E não esquece uma parada, tá? A gente tá junto com você. A gente do mercado Bitcoin quer te ver evoluir, quer que você evolua os seus conhecimentos, se torne mais sábio nessa área para tomar melhores decisões e se beneficiar financeiramente com isso. Então, se você tem dúvidas, se você precisa de suporte, conta com a gente. Escreve nos comentários sua dúvida e fala se você investe em ações, se você investe em cripto e bora trocar uma ideia junto. Então, em resumo, tanto as criptomoedas quanto as ações têm oportunidades únicas de investimento, ambos são ativos de renda variável e tendem a se mexer e tudo isso envolve boas estratégias na hora de escolher seus ativos. Se você está pronto para investir no mercado cripto, já abre sua conta aqui no mercado Bitcoin, não paga nada para abrir a conta, você já baixa o aplicativo, já começa a se familiarizar com todos os nossos ativos e claro que a gente tem uma equipe de especialistas disponível para te ajudar em qualquer dúvida. Então, conta com a gente, não dá mole e bora pro mundo cripto. Tamo junto e até o próximo conteúdo.